Sejam todos bem-vindos para a nossa aula do Pré-ENEM Legal. Hoje nós vamos ter a nossa aula 7 de Física. Eu sou o professor Hélio e nós vamos estar aqui então auxiliando vocês na aula 7 de Hidrostática, que é o tema da nossa aula de hoje para o nosso Pré-ENEM Legal. Esse assunto de hidrostática é um tema muito recorrente no Enem, então a gente precisa dar atenção a alguns conceitos que nós vamos precisar entender, a aplicação no nosso dia a dia, né? Como a hidrostática está presente no nosso dia a dia, em pequenas tarefas que a gente realiza no nosso dia a dia. Vamos ver exemplos, né, do nosso dia a dia que a gente está fazendo e vamos fazer aplicação também no conteúdo e algumas questões que caem no Enem que cobram, né, esse conceito, ok? Vamos então para o conceito de hidrostática. Vamos mostrar aqui para vocês no slide esse conceito tão importante. A hidrostática é uma área da física que estuda os fluidos, né, as propriedades dos fluidos, em repouso ou em equilíbrio. Então esse é o conceito bem simples que a gente tem que ter bem em mente. A hidrostática, ele vai estudar as propriedades físicas, né, dos fluidos em repouso ou em equilíbrio. E entre essas propriedades físicas, a gente precisa dar muita atenção nesses pontos, que são a densidade, a pressão e a força de empuxo. Esse conceito, né, esse conteúdo é muito recorrente no Enem. A questão de densidade, pressão e força de empuxo. Detalhe, pessoal, apesar desse assunto, né, estarmos considerando aqui no conteúdo de física, mas também é cobrado no conteúdo de química. Então tem sempre alguma relação. Quando a gente fala de densidade, pressão, esses conteúdos também estão presentes, tá certo, na matéria e na disciplina de química. Então a gente vai aprender e vai poder relacionar então esses assuntos. E o que a gente entende de fluidos? Bem, os fluidos, né, são substâncias capazes de assumir o formato, né, de seu recipiente, mudando assim a sua forma, sob a ação de alguma força externa dentro, né, desse recipiente. Ok? Então quando a gente fala de fluido, basicamente se refere a substâncias que realmente podem assumir qualquer formato dentro do recipiente. Dentro das características importantes aqui da hidrostática e dos fluidos, a gente precisa considerar a massa específica, então, dos objetos que nós vamos estudar. O que seria, então, a massa específica da substância? Bem, nós vamos representar por essa letra grega, né, o μ, e vai ser uma grandeza física escalar que vai caracterizar a distribuição da massa do corpo homogêneo, feito dessa substância, tá certo? No volume por ele ocupado. Então, resumindo, a massa específica é a relação entre a massa do corpo e o seu volume. Matematicamente, vocês vão escrever como está em destaque aí no slide, ó. Massa traço volume, né? Massa dividido para volume. Quando a gente divide a massa do corpo por seu volume, nós estamos encontrando a sua massa específica, ok? Um detalhe interessante também é a densidade. Uma observação muito importante. A densidade também a gente pode encontrar pela mesma equação matemática da massa específica. Massa do corpo dividido para volume. Só que nós vamos ter um detalhe aqui interessante, uma diferença. Quando o corpo for homogêneo, a densidade do corpo vai ser igual à massa específica, ok? Mas, se o corpo não for homogêneo e for um corpo oco, agora vai mudar. A densidade vai ser menor que a massa específica. Então, só essa observação que nós temos que atentar muito bem aqui. Quando é que a densidade vai ser diferente da massa específica? Quando o corpo for oco, quando ele não for homogêneo. Se ele for homogêneo, a densidade vai ser igual à massa específica. Tudo certo? Beleza? Então, até aqui. Então vimos aqui os primeiros conceitos, né, dentro desse assunto da hidrostática que a gente precisa entender, que é a massa específica do corpo, juntamente com a sua densidade. Nós vamos agora ver o próximo conceito aqui, que é o peso específico. O que seria o peso específico? Bem, vamos representar o peso específico aqui pela letra grega ρ, que parece uma letrazinha P aí diferente, né?
E vai ser justamente, né, o peso de um corpo homogêneo que é definido entre a relação entre seu peso e seu volume. Então, quando a gente pega o peso do objeto e divide por seu volume, nós estamos achando seu peso específico. Mas lembrando que a gente pode fazer aqui uma relação, ó. Se nós substituirmos ali, né, que já que o ρ vai ser igual a peso dividido para volume, mas lembrando que a gente pode achar também, usando ali o μ, né, que é a massa específica vezes a aceleração da gravidade, olha como é que fica aqui a equação para acharmos o peso. Peso é igual a massa específica vezes o g, que é a aceleração da gravidade, vezes o seu volume, certo? Então aí a gente pode também encontrar o peso do corpo relacionando aí com o seu peso específico. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, um conceito simples, né, que a gente precisa entender para a gente poder resolver as questões de hidrostática. Agora vamos aqui para o conceito muito importante, que é a pressão. Notem aqui a figura. O que nós estamos observando nessas duas figuras? Bem, nós temos aqui dois pregos, né? Uma na figura A, outra na figura B, e a posição deles está invertida, né? Na primeira figura o prego está em pé e na segunda figura o prego está de cabeça para baixo. Pergunta para vocês pensarem agora. Qual dos dois pregos está exercendo maior pressão aí no aparato, aí na madeira? O que você responderia? Figura A ou a figura B? Bem, talvez você olhando ali que a figura B está de cabeça para baixo, está ocupando maior área ali, né? Talvez a gente pense que seja a figura B, mas não é. Cuidado! A pressão é definida, pessoal, com respeito à área. Quanto menor a área de contato, maior a pressão. Então é inversamente, tá certo? Proporcional. Então na figura A, o prego vai exercer maior pressão do que na figura B. Então, a gente precisa entender esse conceito importante. Vamos lá então para a definição de pressão? Bem, a pressão exercida pela força que age sobre uma superfície é diretamente proporcional à sua intensidade. E o detalhe que eu falei para vocês, ó, inversamente proporcional à área da superfície, certo? Então tá aí a equação matemática, ó. Pressão é igual a força dividido para a área. Então note que são inversamente proporcional. Quanto menor a área de contato, maior a pressão. Quanto maior a área de contato, menor a pressão, certo? No Sistema Internacional de Unidades, no SI, a unidade que nós usamos para a pressão no nosso dia a dia é o Newton/metro quadrado, que também é denominado de Pascal, tá certo? Também a gente ouve outras unidades, como a ATM, tá certo? E assim por diante. Então vimos aqui o conceito importante na parte de hidrostática, que é a pressão. Então não esqueçam, pressão é a força, tá certo, que age sobre uma superfície. E para isso a gente precisa considerar a área de contato, ok? Quanto maior essa área de contato, menor a pressão. E quanto menor a área, maior a pressão. É inversamente proporcional essa relação entre pressão e força, certo? Agora, continuando aqui essa parte de hidrostática, nós vamos ver agora a questão da pressão também hidrostática. O que seria a pressão hidrostática? Bem, a pressão hidrostática, nós vamos fazer agora a relação justamente do líquido, né, tá certo? A pressão dentro do líquido, a coluna do fluido em equilíbrio, tá certo? Para que a gente possa encontrar esse valor. Tanto que a equação matemática, vocês podem ver aí no slide, é simples, ó. A pressão hidrostática, o pH, é igual ao μ, que é a massa específica, vezes o g, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura, que vai ser a coluna, né, do líquido ali em cima do objeto, certo? Então a pressão hidrostática ou a pressão manométrica ou a pressão efetiva é justamente essa pressão exercida pelo peso da coluna de fluido em equilíbrio. Ok até aqui? Então esse é o conceito importante que a gente precisa entender. Nós podemos então concluir que a pressão hidrostática em um dado local da Terra vai obedecer esses pontos que estão em destaque. Primeiro,
Depende da natureza do líquido, depende da sua massa específica, da sua densidade. Segundo, no mesmo líquido é diretamente proporcional à altura vertical, a H, a sua altura ou profundidade. Terceiro, ela independe da forma do recipiente, tá certo? Da área da coluna fluida e da inclinação do recipiente. E quarto, no interior do líquido homogêneo em equilíbrio é a mesma em qualquer superfície horizontal. E nós chamamos isso de superfície isobárica, porque tem pressão constante. Então serão esses 4 pontos em destaques então. E nós podemos calcular agora, com base nessas definições, a pressão absoluta. A pressão absoluta vai ser justamente a variação, né, da pressão final e inicial, mais a pressão hidrostática. Então nós podemos escrever a equação matemática da seguinte forma, que a pressão absoluta vai ser igual à pressão atmosférica mais o μ vezes o G vezes o H, certo? Fazendo essa relação, nós vamos encontrar a nossa pressão absoluta, ou a pressão final. A estática dos fluidos, então, pessoal, é fundamental também para considerarmos os 3 teoremas fundamentais da hidrostática, que são chamados também de leis, que nós chamamos de teorema de Steve, teorema de Pascal e teorema de Arquimedes. Esses teoremas são muito recorrentes também nas questões do Enem. E a gente precisa relacionar esses teoremas ou as leis juntamente com esses primeiros conceitos que nós vimos de pressão, de força, de hidrostática, certo? Vamos lá então ao conceito de cada um deles. Vamos começar pelo teorema de Steve. Bem, o teorema de Steve diz o seguinte, que os corpos imersos em um líquido, eles ficam sujeitos à pressão exercida por esse líquido em todas as suas direções, conforme a gente pode observar ali na figura. As 2 figuras, então. A diferença de pressão entre 2 pontos, então, de um líquido, vai ser justamente a correspondência em relação à pressão hidrostática da coluna do líquido que existe entre eles. A diferença entre os 2 pontos, que nós vamos chamar de ΔH, vai nos dar a diferença da pressão, que nós vamos chamar de ΔP. Por isso que a equação se repete novamente. Ó, é bem fácil, né? Ó, ΔP, que vai ser a variação de pressão, vai ser igual ao μ vezes G vezes ΔH. Nós já vimos essa equação, ó. Nós só acrescentamos agora ali a variação, que é ΔP e ΔH. E nós podemos escrever também, no lugar da massa específica, a densidade do líquido, né? Então, ΔP vai ser igual a D vezes G vezes ΔH. A gente pode usar essas 2 equações matemáticas. E como é que fica a nossa fórmula da pressão absoluta agora? Fica dessa forma. P é igual à pressão atmosférica mais D vezes G vezes ΔH, tá certo? O que a gente pode deduzir dessas equações? Nós deduzimos o seguinte, que a pressão de um líquido sobre um corpo imerso nele não vai depender das suas características, certo? Ele só precisa ali da densidade e da altura. Então a gente não precisa das características do líquido, do corpo. Então é isso que a gente pode deduzir então dessas equações. Entendido aqui o teorema de Steve, vamos agora para o segundo, que é o teorema de Pascal. O que seria o teorema de Pascal? Bem, a Blaise Pascal a gente deve justamente o seguinte enunciado, a seguinte lei que ele escreveu. Em um fluido em equilíbrio, a pressão em um ponto qualquer de uma superfície exerce uma força perpendicular à superfície, que independe da direção ou orientação dessa superfície. Qualquer pressão adicional aplicada a esse fluido se transmite integralmente a todos os pontos do fluido. Conforme a gente pode ver ali na figura, nós temos ali um êmbolo, né, que está sendo pressionado e está pressionando o líquido para baixo. O que está acontecendo com o líquido ali no recipiente que está com furo? O líquido está saindo. Então, o teorema de Pascal diz que quando esse líquido sai do recipiente, em qualquer um desses pontos, ó, a pressão é igual em qualquer um desses pontos aí, certo? É esse o conceito do teorema de Pascal. Bem simples para nós entendermos então. E aliás, ainda dentro aqui do teorema de Pascal, nós temos aqui alguns exemplos
que a gente precisa fazer aplicação do nosso dia a dia. Por exemplo, quando um profissional de saúde, né, ele aplica uma injeção com uma seringa, ou simplesmente quando a gente aperta um tubo, né, de pasta de dentes, quando você escova ali seus dentes de manhã, depois do almoço e antes de dormir, você está aplicando o princípio de Pascal, certo? É o mesmo princípio ali da figura anterior que nós vimos. Nós estamos pressionando o êmbolo e quando isso acontece a gente está aplicando o exemplo, a lei de Pascal no nosso dia a dia. O simples apertar ali no tubo de pasta, estamos então vendo um exemplo bem claro do princípio de Pascal. Mas o princípio de Pascal também é muito aplicado, pessoal, nos trabalhos mecânicos, né, nos sistemas hidráulicos, como a figura nos mostra aí, os elevadores hidráulicos, certo? As prensas, elevadores, tá certo? Nos freios automotivos, nas pontes levadiças. Isso são alguns exemplos do nosso dia a dia, como a gente pode aplicar esses conceitos. Continuando com esses exemplos, a gente pode ver na figura dos sistemas de como a força, né, pode ser aplicada e multiplicada, que é justamente nos sistemas hidráulicos dos elevadores, que são usados nas oficinas mecânicas. Então são usados muito esses sistemas hidráulicos. O mecânico aperta lá o botão, a força que está sendo exercida, né, justamente em um ponto, vai ser multiplicada para poder levantar os objetos, como no caso o carro, né? Independente do peso dos carros, está certo? Então ele vai ser capaz de levantar o automóvel independente do seu peso, justamente aplicando o princípio de Pascal, porque ele multiplica a força que é aplicada. Certo, então? Vamos agora para o terceiro teorema, que é o teorema de Arquimedes e o empuxo. Temos aqui algumas perguntas para nós refletirmos, para entendermos esse teorema. Primeira pergunta: qual é a força vertical que é dirigida para cima e que vai equilibrar o peso de um navio, permitindo que ele flutue? Segunda: que força arrebatadora vertical e dirigida para cima colabora para que uma bola de plástico mergulhada totalmente na água de uma piscina, quando largada, suba rapidamente à superfície? E também reflita ainda sobre a força vertical dirigida para cima, responsável na manutenção de um balão suspenso no ar. O que esses três pontos têm em comum? Justamente uma força vertical, que é dirigida para cima, né? E que recebe um nome. Esse nome é empuxo, está certo? Essa força vertical, então, vai ser dirigida para cima, que os corpos recebem quando imersos na água, ou no ar, ou em qualquer outro líquido, ou gases também, né, que é fundamental também na importância da compressão dos fenômenos hidrostáticos. Esse nome, né, de empuxo é descrito justamente pelo teorema de Arquimedes. Foi ele que teorizou justamente esse conceito. Vamos ver aqui o enunciado do teorema de Arquimedes, então, que diz o seguinte para nós: quando um corpo é imerso total ou parcialmente em fluido, em equilíbrio, sob a ação da gravidade, ele recebe do fluido uma força denominada empuxo. Tal força tem direção vertical, sentido de baixo para cima e intensidade igual à do peso do fluido deslocado pelo corpo. Certo, então, esse conceito? Matematicamente, a gente pode escrever então o teorema de Arquimedes da seguinte forma: o E de empuxo é igual ao peso, né, do corpo deslocado, ok? Ou então empuxo, né, o E é igual à densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes o G, que é a aceleração da gravidade. Então, matematicamente, esse conceito fica assim. E dentro do empuxo, nós podemos encontrar também o peso aparente, que justifica justamente a flutuação dos corpos. O empuxo explica por que as pessoas se sentem mais leves quando imersas na água e por que os navios flutuam, né, e os balões também sobem. Entendemos esse conceito, é muito importante, porque o peso aparente vocês vão escrever como o peso do objeto, peso do corpo, menos o empuxo. E vamos analisar aqui alguns detalhes interessantes para que isso aconteça. Por exemplo, o primeiro, quando o empuxo é igual ao peso do corpo. Isso significa dizer que a densidade do líquido também é igual à densidade do corpo.
Nesse caso, o corpo vai permanecer equilibrado em qualquer posição. E as forças resultantes vai ser nula. Segundo, o empuxo é menor que o peso do corpo. Então, nesse caso, nós vamos ter que a densidade do líquido é menor que a densidade do corpo. O que vai acontecer com o corpo? Ele vai afundar, né? Já que o empuxo é menor que o seu peso. E o terceiro ponto é justamente quando o empuxo é maior que o peso do corpo. Agora sim, ele vai flutuar, né? Visto que a densidade do líquido é maior que a densidade do corpo. Ele vai para cima. E com respeito aos balões, nós vamos aplicar os mesmos pontos. O E vai ser igual ao P, então o balão vai ficar em equilíbrio. O E vai ser maior que o peso, nesse caso o balão acelera para cima. Ou ele sobe acelerando ou desce freando. E quando o E for menor que o peso, o balão acelera para baixo. Ou ele sobe freando ou desce acelerando. Então os mesmos conceitos dentro de um líquido a gente vai aplicar também para os balões. Ok até aqui? Muito bem. Vamos agora então para as questões de revisão aplicando esses conceitos que nós vimos, tá certo? Das questões do Enem. Vamos aqui para a primeira questão do Enem de 2020. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Durante o resgate, para evitar os danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. E olhe na figura os dados que ele dá para nós. Nós temos ali a pressão atmosférica de 1 vezes 10 a quinta pascal. Nós temos a profundidade de 50 metros. Então esses dados vão ser importantes para nós. Continuando a questão, o gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para os indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja também igual a P, 1000 kg por metro cúbico. Olha a pergunta. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? O gráfico dá ali para nós, pessoal, a relação entre a variação de pressão, que vai de 100 até 700, e o tempo, né, de descompressão, que varia de 20 até 100 minutos. E ele dá ali as alternativas para nós marcarmos, né? 100, 80, 60, 40 e 20 minutos. Vamos então para a resolução da questão. Vamos ver aqui que a variação de pressão do mergulhador é dada pela seguinte equação. ΔP igual a massa específica, o μ, vezes G, vezes ΔH. Nós temos esses dados então na questão que foi nos fornecido, não foi? Então, vamos fazer a substituição. O μ vai ser 1 vezes 10 a terceira, vezes 10, vezes 50, que é a nossa altura. Fazendo ali, então, a multiplicação, nós vamos ter a seguinte resposta, que 500 vezes 10 a terceira pascal, ou 500 quilopascal. Então, o 10 a terceira ali equivale a 1000, certo, então? Então, olhando lá na tabela, isso corresponde a quantos minutos? Lá no gráfico que nós tínhamos. Equivale a 60 minutos. Então a alternativa que nós vamos marcar é a letra C. Olha só, pessoal, não é difícil, né? Nós temos todos esses dados na questão, é só fazermos a substituição, a multiplicação e fazemos lá a comparação com o gráfico que ele deu para nós. E nós vamos achar essa relação, então, de 60 minutos. Ok? Próxima questão, Enem de 2020. As moedas despertam o interesse de colecionadores numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próximo de 9 gramas por centímetro cúbico, o investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas, que nós vamos chamar de A, B, C e D, fabricadas supostamente de 100% cobre e massas de 27 gramas, 26 gramas, 27 gramas, 10 gramas e 36 gramas, respectivamente.
Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado o procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água, conforme esquematizado. Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as seguintes moedas. Então temos ali a figura, né? Notem que no recipiente nós temos ali o valor de 5 ml de água e a cada momento que ele vai colocando uma moeda, o volume vai mudando, né? No segundo foi para 7, no terceiro, quando ele colocou a moeda A e B juntas, né, foi para 10, no quarto, onde temos ali as 3 moedas, foi para 12 e no último, as 4 moedas, temos 16 ml. Então, como vamos resolver essa questão? Vamos aqui para a resolução, então. A resolução diz o seguinte para nós. Nós temos aqui a densidade do cobre, que vai ser a base para a gente avaliar, de 9 gramas por mililitro. Vamos achar aqui a densidade da moeda A. Lembrando que a sua massa é de 26 gramas. O volume inicial é de 5 gramas e o volume final de 7 gramas por mililitro. Nós temos ali a variação do volume, né? 7 menos 5 vai dar 2 mililitros, certo? A densidade da moeda A vai ser 26 dividido para 2, que nós vamos encontrar ali 13, que não é a nossa resposta. Vamos para a moeda B, vamos fazer o mesmo cálculo, né? A única diferença aqui é que o volume vai mudar, que o inicial vai ser 7, o final vai ser 10. Então o ΔV vai ser justamente 3. Agora 27 dividido para 3, nós vamos ter 9, ó. Bateu com a densidade do cobre, então a moeda B está valendo. Na moeda C, nós vamos fazer o mesmo cálculo. Note que a resposta vai dar 5. Então, a moeda C não vai ser igual à densidade do cobre. E, por último, nós temos a moeda D, que também vai ser igual à densidade do cobre. Então, qual a alternativa que nós vamos marcar? Alternativa D, né? O investidor adquiriu as moedas B e D. Note que o cálculo é simples, né? Vamos achar a densidade das 4 moedas e comparar com a densidade do cobre. Fazendo essa comparação, nós temos as respostas. Ok? Pessoal, nós vamos deixar então lá na nossa plataforma Eduque, tá certo? Não esqueçam, tá? Acessem lá nosso site eduque.ce.ac.gov. Nós vamos deixar essa aula disponível para vocês, questões de revisão, simuladores para vocês fazerem mais testes também. Ok? Queremos agradecer a atenção de todos e até a nossa próxima aula.